boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Dalila e vou estar com vocês para a disciplina de empreendedorismo digital. E hoje nós vamos falar sobre economia digital. Mas antes da gente iniciar nossa aula, eu queria dar as boas-vindas para vocês, dizer que nós estamos muito contentes de estarmos aqui ao vivo, oferecendo para vocês o melhor que a gente sabe fazer aqui, que é interagir com vocês, falar com vocês ao vivo aqui sobre os nossos conhecimentos, compartilhar com vocês aquilo que a gente sabe, para ajudá-los nesse caminhar que vocês têm agora de formação. Então, sejam bem-vindos e vamos então iniciar a nossa aula de empreendedorismo digital. Essa disciplina ela é muito importante para o curso, porque o empreendedorismo ele permeia toda a questão do digital que nós vivemos atualmente. Hoje nós vivemos um mundo muito mais interativo, muito mais dinâmico. A gente precisa estar atentos a todas essas questões, essas transformações pelas quais o marketing vem passando, enfim, esse relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, com os consumidores, como que as empresas precisam trabalhar essa questão do marketing. E quando a gente faz essa junção de empreendedorismo com o digital, a gente muitas vezes pode se perguntar, mas o empreendedorismo ele muda por ser digital? O empreendedorismo não é aquilo de você ter uma boa ideia, de você colocar em prática? Qual que é a diferença, então, da gente falar simplesmente nos conceitos básicos do empreendedorismo e trazê-lo para esse mundo digital que nós vivemos atualmente? Então, quando a gente pensa em empreendedorismo digital, nós precisamos estar atentos àquilo que está sendo praticado no mercado, às mudanças que isso tem provocado na nossa sociedade, e isso tudo da forma mais possível que a gente possa passar para vocês todas essas informações dentro da nossa disciplina. E para isso, então, nós vamos falar sobre a contextualização da nossa aula lá no quadro. Então, o que nós vamos abordar nessa primeira aula da disciplina de empreendedorismo digital? Então, qual que é o impacto da economia digital para os negócios? O que é economia digital? Ela é diferente da economia que a gente está acostumado? Como que isso vem afetando os negócios dos empreendedores que estão atuando no mercado? Qual a importância de analisar os cenários que se apresentam para ter sucesso, para ganhar vantagens competitivas? Quais são as principais mudanças de comportamento do consumidor? Será que o mundo digital, a era digital, tem feito com que o comportamento do consumidor venha se transformando, venha mudando, venha trazendo novas exigências? Ou será que o consumidor é o mesmo? É aquele que já está acostumado com toda essa questão de interação com a empresa? Ou será que ele está mais exigente? Como é que essa relação entre empresa e consumidor está se comportando dentro dessa realidade que a gente está vivendo? Quais são as práticas e tendências positivas para o empreendedorismo digital? O que a gente pode esperar de práticas e quais são as tendências que se colocam para que a gente possa atuar dentro do marketing, fazendo com que o empreendedorismo tenha sucesso nesse mundo digital, nessa era digital? Então, como que uma economia digital transforma a maneira pela qual os indivíduos identificam suas necessidades e realizam as suas transações? Será que as nossas necessidades e a forma como nós interagimos com as empresas é diferente por estarmos vivendo nesse mundo digital? E como os empreendedores precisam estar atentos a essas questões? Essas são os principais pontos que nós vamos abordar na teleaula de hoje. Nós precisamos entender qual é o desafio do empreendedor digital, como que ele pode estar sempre cheio de informações importantes, informações que venham a ajudá-lo nesse processo de construção
do empreendedorismo, do seu negócio, de um marketing que realmente converta, de um marketing que realmente fale a linguagem do nosso consumidor, do nosso cliente. Então, qual é o desafio principal, como se portar diante desse desafio? E vocês, como futuros profissionais de marketing digital, precisam estar atentos a todas essas questões. E para a gente iniciar a nossa disciplina, então nós vamos agora tratar pelo primeiro conceito da aula de hoje. Bom, o primeiro conceito que nós vamos abordar dentro da nossa disciplina são os ambientes de marketing e análise de cenários. Então, quando a gente pensa em ambiente de marketing, o que vem à mente? Nós precisamos contextualizar a situação que a gente vive na atualidade. Hoje nós vivemos um mundo totalmente globalizado e essa globalização, ela trouxe muitas mudanças, né? Desde que ela começou a acontecer, ela derrubou muitas barreiras, fronteiras, trouxe mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças econômicas, e tudo isso acaba afetando as empresas de modo geral. E como que as empresas, então, elas precisam estar preparadas, como que elas podem analisar o seu ambiente de marketing frente a todas essas mudanças que vêm acontecendo, a todos os impactos da tecnologia, da globalização, para poder estarem preparadas para enfrentar todas as ameaças, todas as fraquezas que se impõem e saber aproveitar também as oportunidades que se colocam para ganhar vantagens competitivas, para sair na frente, para conquistar o mercado consumidor. Então, lá no quadro, a gente pode ver uma figura que representa o ambiente de marketing. Então, o ambiente de marketing, ele é formado pelo microambiente, ou seja, o microambiente é aquele ambiente que está dentro da empresa, né? Aquele ambiente que é formado pela própria empresa, pelos fornecedores, pelos distribuidores, pelos revendedores, pelos clientes em potencial. Então, o microambiente é formado pelos participantes imediatos envolvidos na produção, na distribuição e na promoção da oferta, né? E além do microambiente, o ambiente de marketing também é formado pelo macroambiente. E o macroambiente traz questões que estão fora da empresa, né? Então, nós podemos citar como um dos fatores que está presente no macroambiente o fator demográfico, né? Que vai dizer respeito ao crescimento populacional, à faixa etária dos consumidores, ao grau de instrução, aos padrões familiares. Tudo isso acaba interferindo nas estratégias das empresas. O fator econômico, né, que diz respeito à distribuição de renda, o fator natural, que são as regulamentações ambientais, o aquecimento global, os níveis de poluição, que também interferem nas estratégias empresariais, a questão política e legal, né, a questão tecnológica, que é muito presente, né, que vem influenciando de forma muito significativa a forma como as empresas interagem com o mercado, e os fatores socioculturais, que está relacionado aos valores culturais, às subculturas que acabam influenciando todo o ambiente de marketing. E as empresas precisam estar atentas a todos esses fatores, porque eles acabam interferindo no processo da empresa se relacionar com o mercado. Então, por exemplo, uma tendência que as pessoas têm a comprar produtos que tenham sustentabilidade, que sejam politicamente corretos, que valorizem alguns valores da sociedade atual. Isso é um fator que está presente no macroambiente e que vem influenciar as estratégias da empresa. A empresa precisa estar atenta a essas questões. O aquecimento global, que é uma questão ligada a um fator natural, também traz implicações para muitas empresas, para a produção de produtos. Tudo isso acaba refletindo no consumidor, e o consumidor acaba, então, querendo consumir mais de empresas que tenham mais a ver com seus valores, que comuniquem-se melhor
com ele, que façam com que ele se identifique. Então, estar atento ao ambiente de marketing, tanto microambiente quanto macroambiente, é fundamental para que as empresas possam traçar as suas estratégias, conhecer o seu mercado e tomar as melhores decisões para ganhar vantagem competitiva no mercado. E como que isso é possível? A gente precisa, então, trabalhar com a elaboração e análise de cenários. E quando a gente fala em cenário, o que a gente pensa, né? Cenários, a gente pode dizer que são um instrumento que tem a finalidade de aperfeiçoar as decisões e os processos decorrentes utilizando o ambiente futuro. Então, nós vamos projetar para o futuro algo que está, uma situação que está acontecendo agora. A elaboração e análise de cenários corresponde a uma aceitável representação do futuro de uma empresa, partindo de suposições variadas sobre as forças que impulsionam o mercado e as inúmeras incertezas presentes nele. E aqui precisa ficar bem claro que fazer uma análise de cenário não quer dizer prever o futuro, não tem nada a ver com profecia sobre o futuro, mas sim com uma identificação de situações possíveis e de alternativas que podem ser adotadas pelas empresas para tomar as suas decisões. Então, as perspectivas de cenários identificadas na análise feita pela organização devem provocar questionamentos como: o que faremos caso esse cenário se concretize? Então, um exemplo bem prático é o que nós estamos vivendo agora nesse momento. Muitas empresas estão passando por dificuldades, tendo que se adaptar em decorrência da pandemia, né? São novas formas de consumo, novas formas de relacionamento social, e isso exige uma análise ambiental para perceber quais são os impactos, quais são os fatores que podem transformar, que podem ajudar essa empresa a traçar estratégias mais eficazes, e também promover uma avaliação do futuro. O que pode acontecer, né? Eu tendo essa visão do futuro, eu tendo essa previsão do que pode acontecer com o cenário, né, tanto da minha empresa quanto dos meus concorrentes, eu posso então ter uma ideia de quais as principais estratégias que eu preciso adotar para poder sair desse processo com os menores danos possíveis. E aí a gente tem então alguns tipos de cenários, né? São 3 tipos de cenários que as empresas podem avaliar no momento de análise de cenários. O primeiro cenário é um cenário positivo, que é um cenário otimista, que parte da probabilidade da ocorrência de fatores geradores de resultados superiores quando comparado ao cenário neutro. O cenário neutro é o cenário atual, é o que a gente considera como base, né? O cenário esperado é um cenário mais realista. Então, ele tem a finalidade de evidenciar eventos cuja probabilidade de ocorrência seja maior, ou seja, é um cenário base, né? Diante de qualquer intercorrência, é aquele cenário que acontece. E além do cenário positivo e do cenário neutro, também é preciso observar o cenário negativo, ou seja, um cenário pessimista, que projeta situações que afetariam negativamente a organização, o que levaria a resultados inferiores quando comparado ao cenário neutro. Então, perceba que aqui o cenário, ele sempre vai ter o cenário neutro como parâmetro de comparação. Então, o positivo ele vai ser melhor que o neutro e o negativo vai ser pior que o neutro. E aí, diante disso, a empresa pode traçar as estratégias que mais estejam de acordo. E aí, continuando lá no quadro, a gente pode perceber aqui um exemplo de alguns pontos que podem acontecer nessa projeção de cenários. No cenário positivo, eu posso identificar um aumento de receitas ou a redução de gastos em relação ao cenário neutro. De repente, eu posso economizar alguma coisa que vai me possibilitar um cenário mais positivo. O cenário neutro, como já falamos, é o cenário base para as receitas e para os gastos, ou seja, aquele cenário que está ali livre de qualquer intercorrência.
E o cenário negativo, eu já vou pensar algo pior que o cenário neutro, ou seja, uma redução das minhas receitas ou um aumento dos meus gastos em relação ao cenário neutro. Então, veja quanto é importante a gente poder fazer essa avaliação, né, dos 3 tipos de cenário para a gente se localizar, para a empresa poder ter uma noção de onde partir, né? Se for pior, se for um cenário negativo, vão ser tomadas algumas atitudes. Se for um cenário positivo, já vai ser um outro caminho. Então, é por isso que é importante a empresa ter essa noção de para onde ela vai caminhar, dependendo do que vai acontecer no cenário micro e macroeconômico. Um segundo conceito que nós vamos trabalhar diz respeito ao cenário econômico e à empresa em rede. Então, a gente sabe que o cenário econômico é algo que influencia bastante qualquer tipo de negócio, principalmente aquele tipo de negócio que prevê a lucratividade, né? Se você está num cenário ruim, provavelmente isso vai te impactar significativamente. E o que a gente entende como empresa em rede, né? Vamos lá ver no quadro essas questões. Então, o cenário econômico e a empresa em rede. A gente sabe que não é de hoje que as empresas sofrem essas intercorrências do cenário econômico. E por que isso acontece? Porque elas dependem do poder de compra do consumidor, elas dependem do consumo. E o poder de compra de um consumidor em uma economia vai depender da renda desse consumidor, dos preços que são praticados pela marca, da poupança e do nível de endividamento e da disponibilidade de crédito. Então, são algumas questões básicas que vão estar ali influenciando esse cenário econômico e as empresas em rede, né? Por quê? Porque se o consumidor ele tem uma queda na renda, por exemplo, agora a gente vem ouvindo falar muito, né, que a renda do brasileiro vai cair, que o PIB vai cair em virtude de todos esses problemas que a gente vem enfrentando em relação à pandemia, e isso afeta significativamente as empresas, porque se o consumidor ele tem menos renda, ele vai consumir menos, ele vai gastar menos. Se ele tem menos dinheiro guardado, ou se ele está mais endividado em virtude de todos os problemas que a gente vem passando, tudo isso vai se refletir de forma muito forte no desenvolvimento das empresas. E aí, quando a gente fala em cenário econômico e empresa em rede, a gente tem que pensar que para atingir os objetivos organizacionais, os times de marketing precisam criar ações para que os potenciais clientes percebam o valor e passem a consumir. Afinal, a lógica é simples, como a gente vem falando. É preciso haver uma demanda para que haja uma oferta, assim haverá receita e, consequentemente, lucro. E qual é o papel, então, da empresa? Ela precisa criar essa demanda, ela precisa tomar ações que vão levar esse consumidor a querer consumir esse produto, vão gerar uma demanda, a empresa vai ter para quem oferecer, e isso vai movimentar essa economia, tanto para as empresas quanto para os consumidores, que vão estar satisfeitos com aquilo que está sendo oferecido, e também as empresas vão poder manter a sua lucratividade. E o cenário econômico, nesse ponto, ele é fundamental para que as empresas possam continuar se mantendo no mercado de forma competitiva, de forma que seja satisfatória para as empresas. E aí, continuando lá no quadro, a gente vê que os avanços tecnológicos e o surgimento de uma nova economia trouxeram a sociedade em rede. Hoje, nós vivemos muito mais em rede, nós temos nossas ligações em diversos tipos de redes. Hoje nós estamos conectados com as pessoas de forma muito mais presente, muito mais significativa. E isso traz uma nova maneira de competir no mundo dos negócios. A partir do momento que eu estou em rede com outras pessoas, com outros consumidores e com as empresas que estão oferecendo esses produtos, nós temos então uma transformação na maneira como as empresas vão competir no mercado e
consequentemente, toda essa transformação tecnológica também traz uma mudança de postura do consumidor, uma mudança de comportamento. Esse novo cenário econômico surge e permanece, e hoje a gente percebe muito mais dinâmico e competitivo, permitindo que os consumidores tenham poder sobre as marcas. E o que isso quer dizer, né? O que os consumidores, o que a gente pode pensar quando a gente fala em consumidor tendo poder sobre a marca? Hoje o consumidor, ele se relaciona em rede com muitas pessoas. Então hoje, se eu faço uma compra que me deixa insatisfeita, eu posso contaminar um número enorme de pessoas que vão ler os meus comentários, que vão ver as minhas avaliações, e isso pode influenciar nas decisões de compra de outros consumidores. E é nesse sentido que a gente vê que as empresas em rede, né, e que toda essa questão de comportamento faz com que o consumidor tenha muito mais poder no mercado, na era digital que a gente vive hoje, do que tinha há algum tempo atrás, onde a gente não tinha essa troca de opiniões, de percepções de uma forma tão significativa. E aí, continuando, a empresa em rede é uma nova forma de organização, né, que tem como característica a economia informacional e global. Quando a gente fala informacional, é porque a troca de informações, a quantidade de informações presentes na rede, ela é muito grande, e isso acontece de forma global. Eu posso trocar informações com pessoas de muitos lugares sem sair da minha casa ou sem sair do meu ambiente, né? O desempenho dessas empresas, então, vai depender de dois atributos fundamentais para que as empresas possam lidar com esse novo poder dos consumidores. Elas precisam manter uma conectividade, ou seja, elas precisam se comunicar adequadamente com os consumidores, e elas precisam ter coerência, né, para o compartilhamento de interesses entre objetivos e componentes. Então, veja que isso é muito importante, né, para a gente poder entender essa economia informacional e global. Então, organizações hoje, no mercado atual, na era digital, bem-sucedidas, podem ser consideradas aquelas que são capazes de gerar conhecimentos e processar informações com eficiência. Quando a gente fala em conteúdo, né, quando as empresas estão num processo de fornecer conteúdo relevante para os seus consumidores, a gente fala justamente isso. Empresas capazes de gerar conhecimentos que sejam interessantes, informações que tenham a ver com aquilo que os consumidores desejam. E ser flexível para transformar-se tão rapidamente quando mudam os objetivos sobre o impacto da rápida transformação cultural, tecnológica e institucional. Então, as empresas, elas precisam estar atentas a toda essa transformação, porque não é só uma questão de transformação tecnológica, não é só a tecnologia que chegou, a internet que chegou e que transformou tudo. Lógico que a internet foi um impulso para tudo isso, mas isso acarreta uma nova série de mudanças muito importantes, mudanças culturais, mudanças econômicas, mudanças na forma de comportamento das pessoas. Quando a gente fala em mudanças culturais, mudanças sociais, é porque as pessoas hoje elas têm mais possibilidade de acessar conhecimentos, mais possibilidade de acessar informações que estão à disposição a partir da internet, a partir das redes. E isso é muito importante que as empresas estejam atentas, porque se elas não se atentarem a esse processo, elas ficam reféns dos seus próprios consumidores. E só para terminar lá o último item no quadro, inovar. É importante que essas empresas da economia informacional e global, elas inovem, já que a inovação se torna a principal arma competitiva das organizações nessa era digital. Quais são, então, os impactos dos negócios digitais na economia mundial e brasileira? Será que todos esses
esses negócios digitais que a gente vê surgir, né, que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, e principalmente agora com essa pandemia, muitas empresas precisaram se adequar, empresas que muitas vezes eram resistentes a entrar no mundo digital e acabaram tendo que abrir mão das suas convicções anteriores e realmente reconhecer que é preciso voltar o seu olhar para que o seu negócio tenha esse quê de digital, que é tão importante para o consumidor hoje. Será que isso vem influenciando, né, a economia do nosso país, a economia mundial? Com certeza sim, a gente não pode deixar de perceber o quanto a internet, o quanto esses negócios digitais que foram trazidos pela internet vem impactando a economia e toda a dinâmica da nossa sociedade. Bom, lá no quadro a gente pode ver um exemplo bem significativo dos impactos dos negócios digitais. Então, para atingir 50 milhões de pessoas conectadas, o telefone levou 70 anos, o rádio 40 anos, a televisão 15 anos e a internet apenas 5 anos. Então vejam a diferença, né, a velocidade com que a internet vem atingindo as pessoas, impactando as pessoas. E quando a gente fala em negócios digitais, isso é indissociável da questão da internet. A internet se tornou um meio de comunicação com uma maior aceitação, uma aceitação mais rápida de todos os tempos, desde a criação do telefone até os dias de hoje. E o impacto da internet, então, revolucionou a economia global, a dinâmica dessa economia. E quais são, então, diante disso, diante da internet, dessa velocidade com que a internet passou a fazer parte das nossas vidas, quais são os impactos desses negócios digitais para a nossa sociedade? O Dornelas coloca para nós que a internet é um celeiro de oportunidades jamais visto na história. O que ele quer dizer com isso? Que a internet ela é algo que é muito acessível para todos e ela é capaz de promover enormes possibilidades, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Dentro da internet, a gente congrega empresas, marcas, pessoas e clientes em potencial. Quando a gente pensa na internet, se a gente for pensar ela como um celeiro de oportunidades, é justamente por isso, porque dentro da internet nós encontramos pessoas, marcas, clientes, empresas. A economia da internet, ela representa uma das principais dimensões que constituem a atual sociedade da informação que nós vivemos. São inúmeras as possibilidades e não há limites físicos ou fronteiras. Eu posso ter uma loja, um negócio digital, uma loja virtual, e não existe limites para mim de espaço físico e fronteira. Eu posso vender para qualquer lugar do mundo, E é um ambiente muito promissor para os empreendedores que sabem usufruí-las. Então, a internet, ela permite que as empresas, elas extrapolem os seus espaços físicos. Eu não preciso mais ter uma loja física para ter um negócio. E muitas empresas estão migrando para esse tipo de negócio. Estão deixando de atender fisicamente para partir para o atendimento digital, ou precisa fazer das duas formas, atender tanto offline quanto online, porque hoje o mercado exige isso, os consumidores exigem que nós possamos comprar pela internet, comprar de casa, comprar de qualquer lugar que a gente esteja e comprar algo que não esteja próximo de nós, comprar algo que esteja num lugar distante e que, a partir de todos os benefícios que a internet traz para a gente, de toda a tecnologia como suporte, permite que a gente possa acessar tudo isso. E aí, continuando, a gente percebe, então, que a internet, a economia da internet, ela é uma das principais dimensões que constituem a atual sociedade da informação. E a segunda dimensão é justamente o e-business, o e-business e o e-commerce.
Mas qual que é a diferença? Será que e-business é a mesma coisa que e-commerce? Né? Quando a gente vê esses dois termos, muitas vezes eles acabam se confundindo. Então, quando a gente fala do e-business, a gente fala de negócio eletrônico. Né? Ele se refere à integração entre diversas atividades e procedimentos organizacionais, como venda, marketing, produção, controladoria, mediante auxílio de sistemas de informação. E o e-commerce, ele já é o comércio eletrônico. Ele trata especificamente das operações de compra, venda ou troca de produtos, serviços e informações por meios digitais. E o que isso representa? Quando a gente fala em e-business e e-commerce, muitas vezes isso se confunde, né? Mas o e-business, ele é algo muito maior do que o e-commerce. Na verdade, o e-commerce ele está dentro do e-business. O e-business é algo que interliga as empresas com seus fornecedores, com todos os seus setores, com os seus clientes. É algo muito mais amplo, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho lá um sistema que integra todos os departamentos da minha empresa. Então, eu fiz uma venda, isso já dá uma baixa no estoque, isso já dá uma entrada no financeiro, isso já gera um pedido para o meu fornecedor para repor aquele produto que eu vendi. Isso tudo é permitido pelo e-business. E o e-commerce é justamente a transação de bens e serviços a partir das redes sociais ou da internet. Então, eu posso ter, por exemplo, uma loja de roupas que trabalha com e-commerce e eu faço vendas pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Né? Eu divulgo lá os meus produtos e as minhas clientes acessam por meio da internet esses meus produtos e fazem o pedido e eu mando para elas. Então, o e-commerce está muito ligado à relação da empresa com o consumidor, né, a partir da tecnologia, para a venda, para a comercialização, para a transação de produtos e serviços. E isso se encaixa dentro do e-business, que é algo bem maior, que é algo muito mais amplo. E aí, continuando, a estratégia de negócios digitais, ela exige 4 habilidades dinâmicas. Então, quando eu penso em ter uma estratégia digital, né, eu penso que eu preciso atingir 4 habilidades dinâmicas. A primeira delas é a inovação digital. Né? Então, eu preciso trabalhar com a inovação digital para poder colocar o meu negócio digital no mercado. Eu preciso ter uma flexibilidade estratégica e organizacional. O que isso significa? Eu preciso estar sempre me adequando às demandas, às necessidades, aquilo que o consumidor está exigindo de mim. Eu tenho que ter uma flexibilidade também de rede e integração de capacidade para atender o meu consumidor e facilidade de uso. Né? Muitas pessoas ainda não têm esse hábito. Né? A gente percebe que pessoas, principalmente mais conservadoras, pessoas mais velhas, muitas vezes ainda não têm o hábito de consumir pela internet, de fazer compras pela internet. E é preciso, então, gerar uma facilidade para que esse consumidor esteja presente consumindo ali do meu negócio digital. E isso faz parte de uma das 4 estratégias que fazem parte do negócio digital. Sem essas 4 estratégias, muito provavelmente eu vou perder um dos pilares ali que vai me ajudar a manter o meu negócio digital. Bom, e agora então eu convido vocês para a gente resolver uma situação-problema, que é uma situação que vai trazer uma prática cotidiana ali de algo que pode acontecer no nosso dia a dia, como empreendedores digitais, como profissionais do marketing, para a gente poder então encaixar esse conteúdo que a gente viu nessa primeira parte da nossa aula numa situação que realmente possa ser visualizada por vocês. Então vamos lá, me acompanhem. A situação é a seguinte: imagine que você é dono de um restaurante que é referência na sua cidade por servir um autêntico churrasco argentino há 10 anos. Você está no mercado há 10 anos. Nele, o seu cliente pode customizar os pratos, o ponto da carne e quais os acompanhamentos que ele vai desejar para acompanhar aí a sua carne, o seu churrasco argentino.
além de contar com uma adega com os melhores rótulos de vinhos chilenos, argentinos, uruguaios e franceses, e um excelente serviço, né, com uma equipe reduzida em virtude da pandemia. No entanto, assim como milhões de empreendedores no Brasil e no mundo, né, você é agora um dos impactados por essa pandemia que vem sendo provocada pelo Covid-19. As medidas de isolamento social colocaram o mundo em quarentena e o seu restaurante começa a sofrer os impactos disso. Você é um empresário consciente, preza pela saúde dos seus clientes e funcionários, mas também sofre com as perspectivas econômicas decorrentes da crise que o mundo vive, da crise de saúde que o mundo vive. Então, diante desse contexto, né, você se colocando no lugar desse proprietário desse restaurante, você está se questionando, né? O que será que vai acontecer diante dessa pandemia? Quando que isso vai acabar? Será que vai ter uma cura? Será que vai ter uma vacina? Será que a gente vai voltar, né, a viver normalmente como a gente vivia há alguns meses atrás? Quais são as alternativas que eu tenho? Quais são as possibilidades que eu tenho para superar esses problemas que vêm sendo causados pela pandemia? O que será que os meus concorrentes, que também estão passando pela mesma situação que eu estou passando, estão fazendo para superar essa situação? E será que eu vou falir o meu negócio? Será que eu vou conseguir sair disso? Então, o desafio que a gente coloca nessa situação problema é responder esses questionamentos e encontrar algumas alternativas para o cenário que se encontra. Como nós vimos no primeiro conceito da nossa teleaula, é preciso fazer uma análise, né? Porque o macroambiente interfere significativamente nos negócios. Por exemplo, o componente econômico é um forte fator que vai afetar o negócio da churrascaria, do restaurante. Por quê? Porque diante da pandemia, a população teve uma queda de renda, aumentou o desemprego, aumento de pessoas inadimplentes, né? Problemas financeiros, atraso no abastecimento da cadeia de suprimentos, porque eu sou um restaurante, eu dependo dos meus fornecedores também, eles precisam estar trabalhando normalmente para poder me entregar os produtos que eu preciso para continuar levando o meu negócio, e a inflação também que está batendo a porta de todos nós, né, diante dessa situação. E aí, quais são, então, os impactos de tudo isso, desse componente econômico e dessas variáveis de análise no meu negócio e também para o meu cliente? Eu vejo que muitos clientes estão, então, reduzindo, tendo redução de salário, estão cortando gastos que são supérfluos, muitas vezes pessoas que tinham o hábito de sair para comer fora em restaurantes têm cortado isso em virtude da redução de salário, em virtude de toda essa incerteza que a gente encontra hoje. Clientes sem fonte de renda para consumo, clientes que estão devedores, né, que devem para bancos, que tiveram que fazer empréstimos, as entregas da matéria-prima, muitas vezes meus fornecedores não vão conseguir entregar os produtos que eu preciso para entregar para o meu consumidor aquela comida que ele está acostumado, e a compra de mercadorias e repasse de preços aos clientes. Diante da inflação, eu vou ter que repassar esses preços aos meus clientes, senão eu não consigo manter o meu negócio. Além do componente econômico, eu também tenho o componente político e legal. Ou seja, a taxa de importação, para eu trazer essas carnes argentinas e para trazer todos os vinhos que eu trabalho, provavelmente vão sofrer alterações, vão aumentar, porque o dólar disparou, né? E tudo isso vai, então, influenciar o meu negócio. E a legislação também, municipal e estadual, vem interferindo no meu negócio, porque de vez em quando vem um decreto lá que eu tenho que fechar o meu negócio, tenho que permanecer aí 15 dias com as portas fechadas, e isso acaba impactando significativamente o meu negócio. Diante dessa análise, eu posso então fazer uma projeção de cenários, né, para o meu restaurante. Qual seria, diante dessa situação, um cenário super positivo, um cenário otimista? Um retorno gradual das atividades,
a reabertura do comércio e a cura para o Covid, por exemplo. Isso tudo traria um cenário positivo para mim, porque mesmo que um pouco mais devagar, eu poderia retomar as minhas atividades de forma normal. O cenário neutro é o funcionamento habitual do restaurante antes da pandemia. E o cenário negativo é a possibilidade de abertura do restaurante nos próximos 6 meses ser nula, ou seja, eu ficar 6 meses sem poder abrir meu restaurante, e aí realmente isso seria um cenário bastante pessimista e que me levaria muitas vezes à falência mesmo, ou a fechar as portas antes de ir à falência para não ter mais prejuízos em relação a isso. Então veja que interessante, que importante a gente analisar a situação, o problema que a empresa está vivendo, que ela identifica, né? Identificar quais são os fatores do macroambiente que influenciam nesse problema e quais são os cenários que eu posso esperar diante dessa situação. Isso ajuda muito o empreendedor digital, o profissional de marketing, o empresário a conseguir manter o seu negócio da melhor forma possível e traçar as melhores estratégias diante daqueles dados que ele conseguiu analisar, que ele conseguiu levantar ali perante toda essa análise, né, todo esse cenário que ele está vivendo, ou o problema que ele identificou na empresa dele. Então, isso é muito interessante, esse exercício, para a gente poder visualizar na prática uma situação que muitas vezes muitas pessoas não saberiam, né, como conduzir, e com base nessas informações a gente pode, então, entender que é possível, sim, a gente fazer uma análise e tomar melhores decisões. Bom, agora a gente tem um espaço aqui para dúvidas. A gente tem o nosso tutor, André, conectado aqui comigo. Se vocês tiverem dúvidas, podem encaminhar, né, que eu vou tentar receber essas perguntas dele aqui, para a gente poder responder e dar continuidade na nossa aula. Pessoal, a gente não teve aqui perguntas, né? Eu não consegui receber nenhuma pergunta de vocês, mas gostaria de deixar um recado aqui, né? Nós estamos ao vivo, mas se vocês não conseguiram enviar as perguntas, as dúvidas, os comentários aqui durante a aula, vocês podem fazer isso, né, posteriormente, encaminhando as dúvidas, os comentários, aquilo que vocês desejam comunicar
via tutores eletrônicos para que eles possam encaminhar para mim e eu vou ter o maior prazer em responder as dúvidas que forem surgindo ao longo da nossa teleaula, ok? Então, nós vamos continuar agora, né, com mais um conceito na nossa teleaula. O próximo conceito é um conceito muito importante, muito interessante, que é o comportamento do consumidor na era digital. Será que o consumidor, né, tem mudado o seu comportamento, tem agido de uma forma diferente nessa era digital? Você, como consumidor, né, você é o mesmo consumidor de anos atrás? Ou tudo isso tem também transformado a sua forma de consumir, a sua forma de interagir com as empresas com as quais você realiza transações comerciais? Então, vamos lá para o quadro. É importante a gente conhecer aqui, então, a evolução tecnológica digital. Nós tivemos ali, em 1895, a primeira exibição cinematográfica. Em 1928, a primeira transmissão televisiva, o lançamento do computador em 1976 e o surgimento da computação mobile em 1994. Então, veja bem, né? São 4 telas, 4 tipos de telas que a gente ainda acessa, que coexistem nas nossas vidas, né? Nós vamos ao cinema, nós assistimos TV, nós usamos computador e nós usamos também a tecnologia mobile na nossa vida. Só que isso vem provocando uma série de mudanças na forma como nós interagimos com as empresas. Né? Quando a gente vai ao cinema ou a gente assiste televisão, a interação ela é muito pequena, ela é praticamente inexistente, principalmente há alguns anos atrás, né? Até alguns anos atrás. Hoje, com a tecnologia, a gente tem uma possibilidade de interatividade, de conectividade muito maior. A todo momento, você pode mandar mensagens instantâneas, você pode visualizar as postagens, você pode ter acesso a conteúdos, você pode principalmente manifestar as suas opiniões, as suas percepções sobre aquilo que você encontra na rede, né? E isso faz toda a diferença. Como a gente já falou, isso dá muito poder ao consumidor e isso transforma a forma como as empresas se relacionam com esse consumidor e esse consumidor se relaciona com as empresas. Continuando então no quadro, são mudanças de comportamento. Então, enquanto nós, como consumidores, nosso comportamento sem dúvida mudou. Nós saímos de uma posição que a gente era simplesmente espectador, né, a exemplo das propagandas televisivas e das demais mídias tradicionais, e hoje nós temos novos hábitos, novos modos de consumo através dos meios digitais. E isso altera a relação empresa-consumidor, né? Nós nos tornamos muito mais ativos, nós passamos a compartilhar informações, compartilhar opiniões, sugestões de diferentes assuntos na internet. Isso traz poder para nós, enquanto consumidores, e exige das empresas uma postura muito mais vertical, inclusiva e individual, né? E antes nós éramos consumidores mais facilmente influenciáveis pelas campanhas de marketing. O que isso quer dizer? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de vivenciar uma época em que a gente não tinha acesso assim, a bastantes conteúdos da internet. Se você quisesse ver um filme, você só podia ver aquele filme no horário que a televisão transmitia. Não existia o Netflix que você vê a hora que você quer, quantos episódios você quer, no momento que você quer, onde você quer. Não, você tinha que ter acesso a uma televisão que transmitisse determinado canal em determinado horário para poder assistir aquele filme. E acabou aquele filme, você não tem como rever, né? E hoje não, hoje é muito diferente. Hoje eu tenho a possibilidade, por meio da tecnologia, de ter acesso a muito mais coisas. Eu assisto o que eu quero no momento que eu quero, né? Eu tenho acesso ao YouTube, que tem crescido de forma muito significativa,
trazendo muito conteúdo. Então, existem canais que são verdadeiros canais comparados a canais de televisão, onde a pessoa coloca informações, transmite dados, faz uma série de ações que se comparam às ações da televisão. E muitas vezes as pessoas estão dando preferência a isso, porque eu não preciso esperar 9 horas da noite para assistir o jornal na televisão. Eu posso acessar essas informações a qualquer hora do meu dia, pelo YouTube ou pelos canais disponíveis nas redes digitais. Então, isso tem transformado de forma muito significativa o comportamento das pessoas, o nosso comportamento enquanto consumidores. A interação social propiciada pelas redes sociais online ultrapassa limites geográficos e demográficos. O que isso significa? Que eu posso transmitir o meu conteúdo em qualquer horário, para qualquer lugar. As pessoas se conectam e se comunicam de novas maneiras. Antes, eu tinha que mandar um e-mail, eu tinha que mandar, mais antigamente, ainda uma carta para poder me comunicar com a pessoa. E hoje, uma simples mensagem instantânea por WhatsApp, eu já me conecto, já mando um recado, já pergunto alguma dúvida que eu tenho ali para a pessoa que está do outro lado. Não importa se ela está em outro país, se ela está em outra cidade, né? Isso facilitou demais e mudou, né? Trouxe novas maneiras de nos comunicarmos e nos conectarmos. A influência do círculo social tem um peso substancial na tomada de decisão do consumidor. Antes, a empresa ou a marca realizava o contato com seu próprio público. Atualmente, é o próprio consumidor que encontra a empresa ou a marca. E o que isso quer dizer? Né? Que antigamente nós éramos reféns de campanhas publicitárias que passavam ali na televisão ou no rádio, você via aquilo e você muito dificilmente conseguia trocar informações ou dar a sua opinião para um grande número de pessoas. E com a internet eu posso fazer uma compra, ficar insatisfeita com aquele produto e colocar na rede, né? Falar, olha, eu comprei tal produto, ele veio com defeito, a foto que me mostraram não era compatível com o produto que eu recebi, ou me prometeram me entregar em uma semana, demorou 4 meses, né? Ou não me entregaram e não me devolveram dinheiro. São N situações que fazem com que outros consumidores sejam influenciados por outras pessoas e não simplesmente só pela marca. Antes a marca tinha um poder de influência muito maior do que hoje, porque hoje você prefere acreditar no seu colega, que faz parte ali do seu perfil de uma rede social, ou em qualquer pessoa ali, mesmo que você não conheça, você entra no site, né, e vê uma avaliação ali, a pessoa coloca a sua opinião, e isso faz uma diferença muito grande na forma como nós, consumidores, nos relacionamos com as empresas e como as empresas se relacionam com os consumidores, conosco, diante dessa realidade. Bom, o próximo conceito que nós vamos abordar diz justamente sobre os consumidores digitais. Hoje, a gente pode considerar que nós somos consumidores digitais. Apesar de nós realizarmos compras offline, nós também, de alguma forma, sempre estamos em contato com o digital. E agora, mais do que nunca, nos tornando consumidores digitais. Né? Porque com essa pandemia, quantas coisas você acaba comprando pela internet para não ter que ir a alguma loja ou para não ter que estar presente em algum lugar que tenha algum tipo de aglomeração, ou se você faz parte de um grupo de risco, você tem muito mais possibilidade de consumir pela internet e se proteger dentro da sua casa. Então, são várias questões que vêm alavancando o aumento dos consumidores digitais. Mesmo aquelas pessoas que tinham uma certa resistência anteriormente, hoje já estão abrindo mão dessa resistência e ingressando nesse novo contexto do consumidor digital. E aí, quais são as abordagens e as estratégias de marketing que foram usadas ao longo do tempo até a gente chegar nos consumidores digitais? A primeira proposta surgiu ali
com uma estratégia que utilizava o próprio produto a partir dos seus atributos funcionais, ou seja, a proposição de única venda. A produção, nesse período aqui, o que valia era a produção em massa e passou a ser uma abordagem insuficiente frente às demandas dos consumidores. Inicialmente, os consumidores aceitavam as produções em massa, comprar tudo igual, sem diferenciação. Só que com a evolução da sociedade, os consumidores passaram a ter novas demandas, a querer produtos diferenciados, a colocar mais emoção nas suas escolhas, e aí então surge aqui a proposição emocional de venda, onde as estratégias passaram a ser direcionadas para as pessoas e não mais para os produtos, e passam a ser traçadas a partir das emoções do público-alvo. Ou seja, nesse momento as empresas compreenderam que era necessário explorar as paixões, os desejos e não apenas as necessidades das pessoas. E com a tecnologia, com a internet e as redes sociais online, o marketing avançou ainda mais nas suas estratégias com foco na experiência do consumidor. O foco do marketing passa a ser a experiência desse consumidor, e tem como principal finalidade engajar esse consumidor em seu contato com a marca, trazendo uma experiência receptiva desse consumidor. Isso se dá justamente a partir da presença digital. A internet ela passa a ser utilizada como um espaço de entrega superior aos consumidores que estejam em contato com a marca. Então, a presença digital ela passa a buscar relações mais horizontais, onde o consumidor tem voz, e relações também mais profundas. E isso acontece justamente, a presença digital, ela acontece justamente por meio de conteúdos digitais representativos. As empresas elas passam a ter presença digital na vida dos consumidores, compartilhando conteúdos representativos que digam alguma coisa para esse consumidor. Então, a presença digital, segundo o Gabriel, ela se refere a uma existência de algo no ambiente digital. Então, eu tenho pessoas, eu tenho marcas, eu tenho empresas que estão na rede. E essas pessoas têm presença digital. Tanto consumidores quanto as empresas, os comércios em geral. E uma boa presença digital depende de uma combinação multidisciplinar de 3 áreas: o marketing, a tecnologia e o design. Eu preciso me preocupar com, quando eu vou criar uma presença digital, ou seja, eu vou querer estar em contato com o meu consumidor, eu preciso pensar no meu marketing, o que o meu consumidor espera, que tipo de promoção, que tipo de visual, Eu preciso também me preocupar com a tecnologia, facilitando esse meu consumidor a acessar os meus conteúdos, a acessar os meus produtos, e eu preciso me preocupar também com o design dos meus processos, da minha loja virtual, do meu Instagram, do meu feed de Instagram, dos meus stories, do meu Facebook, do que eu posto no Twitter. Tudo isso marca a minha presença digital. E eu preciso, então, estar com base nesses 3 pilares, no marketing, na tecnologia e no design, para poder ter uma boa presença digital e atingir esse meu consumidor. Continuando lá no quadro, a gente tem, então, aqui alguns caminhos para conquistar esse consumidor digital a partir da nossa presença digital na rede. O primeiro caminho é o marketing, e ele está ali a partir da pesquisa de mercado e das promoções de vendas. Quando eu falo pesquisa de mercado, isso pode ter muito a ver com as mídias digitais. Eu posso observar, através do comportamento do meu consumidor nas mídias digitais, as suas ações e os seus interesses para poder traçar as minhas estratégias. E a promoção de vendas também, que é a experiência receptiva desse consumidor, é o engajamento desse meu consumidor com o meu produto.
O segundo caminho para conquistar os consumidores é a gestão de relacionamento com o cliente. Eu preciso estar sempre em contato com o meu cliente, conhecer o meu cliente, ter um banco de dados de informação desse cliente para poder saber qual é a melhor forma de acessá-lo. Eu tenho também ter uma assistência ao consumidor, isso aqui chama bastante atenção, né, porque o saque hoje ele precisa estar atuando de forma muito ativa, né? Eu não faço mais um atendimento ao consumidor de forma individualizada. As empresas elas precisam ter o controle de todo aquele conteúdo que está sendo gerado. Então, se eu verifico ali na minha rede um comentário de um consumidor que não foi bem atendido ou que não gostou do meu produto, eu preciso rapidamente agir para reverter essa imagem negativa que esse comentário trouxe para o meu público. E eu também tenho que me preocupar com as relações públicas, né, as ferramentas mais ágeis de comunicação com o meu público. Esses são alguns dos caminhos que a gente precisa estar atento para conseguir atingir esses consumidores digitais. E agora que a gente vê as tendências para a economia digital. O que será que ainda está por vir? Né? O que a gente pode esperar dessa era digital, dessa economia digital? Como se preparar para todo esse cenário que vem se desenhando, que vem trazendo tantas mudanças, tantas transformações na forma como as pessoas se relacionam, os consumidores, né, se relacionam com as empresas e como as empresas precisam se portar para atender os desejos, né, estar em contato com essa experiência do consumidor e fazer com que ele se sinta satisfeito com aquilo que está sendo oferecido. Então, lá no quadro, a gente vê que muitas empresas, né, embora os cenários sejam cada vez mais digitais, elas não podem se esquecer que os consumidores também esperam a presença de aspectos humanos nos seus atendimentos, nos produtos, né, que são oferecidos. E hoje a gente vive um paradigma constante que exige uma agilidade, uma evolução com foco nos clientes. As empresas estão cada vez mais buscando formar equipes que atendam às perspectivas atuais. E é justamente aí que surge uma das principais tendências, que são os times digitais. A gente está acostumado a pensar nas empresas como empresas com departamentos muito bem definidos, separados, cada grupo dentro da empresa é responsável por uma parte, e os times digitais eles chegam para colocar para a gente uma nova perspectiva. São formados por pessoas responsáveis pelo desenvolvimento, teste e implementação de uma estratégia para alcançar e envolver o público-alvo por meio de canais digitais como a web, o celular e as mídias sociais. Antes, as equipes atuavam separadamente, mas a partir da perspectiva dos times digitais, as pessoas atuam em conjunto. Os times digitais, eles fazem parte de um modelo de negócios que foi concebido a partir de uma cultura ágil, para onde as pessoas estão acima dos problemas. Fazer tudo isso ao mesmo tempo para ter mais agilidade na entrega de uma resposta para o meu consumidor. E isso hoje é fundamental. Isso já tem até impactado na forma como as empresas vêm trabalhando, né? Porque a gente está muito acostumado com aquela questão do planejamento organizacional, traçar metas, colocar prazos. Isso é muito válido, isso é muito importante. Mas dentro de uma era digital, as empresas precisam estar mais ágeis, mais atentas. Muitas vezes não é mais possível realizar etapas, uma etapa, depois a outra, depois a outra. É preciso fazer tudo ao mesmo tempo, né? Interagir essas etapas para que o resultado seja mais rápido e a resposta para o meu consumidor, que hoje é muito mais exigente, chegue mais pronta, mais rapidamente, para que ele possa entender, então, qual que é o foco da empresa em relação ao atendimento que essa empresa vai prestar a ele, ao produto que essa empresa vai oferecer.
Continuando, então, lá no quadro, uma das plataformas que trabalham com essa cultura ágil é o Framework Scrum, né, que utiliza os times multifuncionais, auto-organizados e empoderados. O que quer dizer empoderados? Eles não precisam ficar se reportando e pedindo autorização para poder realizar as atividades. Eles têm autonomia para conduzir aquele processo, aquele projeto. E essa equipe de pessoas multifuncionais, elas vão dividir o trabalho em ciclos curtos e concentrados, chamados sprints. Então, o que isso quer dizer? Que as empresas, elas estão se organizando de uma forma diferente. Elas estão trabalhando dentro de uma nova metodologia para poder atender mais rapidamente esse consumidor, dando mais autonomia para as pessoas, dando mais credibilidade para as pessoas dentro da empresa, para que elas tomem as decisões dentro de um contexto, né? Não é assim, cada um faz o que pensa da sua cabeça, não. É um time que vai, a partir do conhecimento individual de cada um, realizar um trabalho conjunto com mais agilidade e com um propósito de entregar aquilo para o consumidor de uma forma mais ágil. E aí, continuando, a gente tem, então, algumas plataformas e tecnologias digitais de marketing que podem ajudar as empresas, né, também a se conectar com os seus consumidores digitais. E isso é um outro ponto, além dos times digitais, um outro ponto muito importante, porque ele vai criar múltiplas plataformas de interação. Ao contrário do que ocorre nas mídias tradicionais, que a gente está acostumado, que as mídias tradicionais que realizam aquelas campanhas isoladas, as plataformas de tecnologias digitais, de marketing, podem fazer isso de forma concomitante, né? E através do uso de várias tecnologias. Então, eu posso usar o e-mail marketing, eu posso usar as tecnologias mobile, que hoje são fundamentais, porque elas possibilitam a conexão a todo momento com o seu consumidor. Você pode estar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, através das tecnologias mobile. A pessoa está acessando do seu smartphone, do seu tablet, da sua Smart TV, de todos os aparelhos tecnológicos que ela tem ali em mãos, ela pode estar acessando o seu produto, a sua loja, o seu conteúdo. Plataformas de busca. As plataformas de busca, elas foram as primeiras a surgir, né? E hoje, diante de toda a informação que a gente tem disponível, é impossível não recorrer às plataformas de busca, né? Por quê? Porque a gente precisa ter informação para tomar decisão. E é justamente por isso que as plataformas de busca, como o Google, por exemplo, são as principais influenciadoras no processo de decisão dos consumidores. Quando você tem dúvida sobre um produto, qual é a primeira ação que você toma? Você vai lá no Google e digita pedindo alguma informação sobre determinado produto. E o que aparecer ali, sem dúvida, vai te influenciar em comprar ou não aquele produto. Nós temos também os displays digitais, games e conteúdos de entretenimento digital, páginas digitais, tanto landing pages como sites, plataformas para redes sociais. As redes sociais hoje são os meios de mídias digitais mais significativos, porque eles promovem uma intensa interatividade com o consumidor. Você está ali conectado com o consumidor, ele pode falar com você e você fala com ele a todo momento. E a realidade aumentada e virtual, que também expande a experiência do consumidor. E as experiências imersivas e de inteligência artificial, apesar de não estarem assim, tão presentes em todos os momentos na nossa vida, elas têm crescido de forma muito rápida e trazendo novas experiências, né? Levam a uma realidade nova e aumentada por meio da tecnologia. Então, eu tenho a realidade aumentada, que é uma grande tendência para o mobile marketing.
Tenho a realidade virtual, tenho a realidade mista, que vai unir aqui as realidades, tenho os gêmeos digitais, que são modelos virtuais quase precisos de objetos, de processos ou sistemas, como se fossem na vida real. Então, aquilo é como se fosse um protótipo, né? Ele vai criar digitalmente um gêmeo de algo que já existe ou de algo que está sendo projetado, para verificar a funcionalidade, os defeitos, onde pode melhorar, o que não está bom. E isso é bastante interessante para que se agilize os processos, tenha menos custos, né, em relação a novos lançamentos tecnológicos. E o conteúdo 360 graus, né, que também tem sido muito utilizado a partir de vídeos filmados em todas as direções. Hoje a gente pode conhecer um lugar pela internet. Então você quer conhecer uma loja, a loja tem um conteúdo 360 graus, você entra, você vê toda a loja, né? Ou, por exemplo, no Google Maps, você quer ir em determinado endereço, você tem condições de visualizar aquela rua, todas as casas que fazem parte daquela rua, ou os comércios, o outro lado da rua, você pode ir para frente, você pode voltar para fazer toda uma vistoria daquela região que você pretende ir ou que você precisa ir. E isso é fantástico, né? Porque você pode visualizar sem estar no lugar, naquele lugar. E isso faz muita diferença. Muitas empresas estão utilizando essas tecnologias imersivas para influenciar os seus consumidores. E é muito legal isso. Eu acho que com a velocidade que a gente verifica, cada vez mais a gente vai ter acesso a esse tipo de tecnologia. E aí, então, a gente termina os nossos conteúdos da nossa teleaula de hoje. E agora eu convido vocês para a gente fazer mais uma situação-problema. Bom, essa situação-problema vai também, mais uma vez, trazer para nós uma visão prática daquilo que a gente viu na teoria até esse momento. Então, lá no quadro, vamos acompanhar comigo essa situação-problema, a última situação-problema da nossa teleaula de hoje. A Yasmin é uma empreendedora que há 5 meses abriu uma loja de roupas em sua cidade. O público-alvo dela é unissex, mas as principais clientes são mulheres entre 20 e 40 anos das classes B e C. Desde a abertura da loja, a Yasmin investiu bastante em divulgação offline, mas ela não soube utilizar o ambiente digital a seu favor. Então, veja bem, a Yasmin ela tem um negócio offline, uma loja física, e ela está um pouco perdida em colocar esse negócio dela no meio digital, transformar esse negócio dela em um negócio digital também. As clientes, então, começaram a cobrá-la sobre novidades da loja por meio de redes sociais e insistem que ela comece a vender também por meio de um e-commerce. Ela tem consciência de toda essa realidade, de todo esse avanço, e ela sabe que ela não pode mais perder tempo e que a sua marca precisa de uma presença digital para não perder o mercado para a concorrência dela, para outras lojas. Então, de que forma a Yasmin pode proporcionar uma experiência digital positiva para a clientela dela? De que forma ela pode transformar o seu negócio offline e oferecer opções online também para os seus consumidores, para os seus clientes? Ao fazer um diagnóstico, então, ela constatou que ela só possui um perfil no Facebook e ela não tem um site nem uma fanpage. A maioria dos amigos que fazem parte do perfil dela do Facebook são amigos pessoais dela, inclusive pessoas que moram em outras cidades, ou seja, se ela só tem uma loja física naquela cidade, provavelmente essas pessoas que moram em outras cidades, dentro desse contexto, não vão consumir da loja dela. Clientes da loja que enviaram solicitação de amizade para esse perfil no Facebook não foram aceitas porque a Yasmin não tem o hábito de checar essas redes sociais. Ela realizou 8 postagens de produtos disponíveis na loja durante todos os 5 meses que ela está no mercado. E o perfil possui 690 amigos e 1.100 curtidas nas fotos publicadas. Como
que ela pode, então, resolver essa situação para poder melhorar o negócio dela e transformar o negócio dela em um negócio digital. Então, diante desse contexto levantado pela Yasmin, ela poderia seguir alguns caminhos. A gente pode sugerir aí alguns caminhos para ela. Abordagens e estratégias de marketing, ou seja, ela precisa buscar uma abordagem mais horizontal, mais inclusiva e mais social, né? E se preocupar também com o boca a boca eletrônico, né? A partir do momento que ela coloca os seus produtos na rede digital, ela também tem que ter consciência de que as pessoas vão poder colocar as suas opiniões e as suas percepções nas redes sociais. Ela precisa se preocupar com uma boa presença digital, ou seja, ela precisa se preocupar com marketing, tecnologia e design para ter um feed legal no Instagram, uma página, um perfil legal lá no Facebook, ter um site atrativo, que seja bonito, que tenha uma tecnologia que funcione, né, que seja fácil das pessoas acessarem e realizarem as compras. E os caminhos para conquistar o consumidor através das redes sociais, pesquisa de marketing, promoção e, além disso, melhorar o posicionamento e construir uma marca forte. Isso ela pode fazer através do fomento de comentários positivos, responder os comentários negativos e trabalhar com marketing de conteúdo e de relacionamento. E a partir desse momento que ela tem a possibilidade de colocar todas essas estratégias, todos esses pontos em ação, né, colocar na prática, com certeza ela vai conseguir atingir muito mais os consumidores digitais, que são aquelas pessoas que já estão habituadas, então, a consumir pela internet, a expressarem as suas opiniões, a pesquisarem seus produtos, né, a pesquisar a opinião de outras pessoas também. Isso faz parte do novo comportamento do consumidor digital, aquele consumidor que se preocupa, que antes de realizar uma transação comercial, uma compra, ele se preocupa em saber se outras pessoas que tiveram essa experiência com aquela empresa ficaram satisfeitas ou não. Porque se elas não ficaram satisfeitas e colocaram isso na internet, elas com certeza vão acabar influenciando outros consumidores. Da mesma forma que se ficaram satisfeitas, também vão elogiar e vão colocar mais possibilidades de outras pessoas adquirirem aquele produto ou também ficarem satisfeitas com aquilo que a empresa está oferecendo. Então, a gente pode finalizar, né, tudo isso, essa aula de hoje, pensando que o empreendedorismo, ele continua o mesmo, né? As pessoas que são empreendedoras, elas têm as suas características empreendedoras, elas podem se desenvolver enquanto empreendedores, mas hoje não cabe mais aquele empreendedor que não faz parte do mundo digital. As empresas, os negócios, as pessoas que compõem essas empresas, que estão à frente dessas empresas, que fazem a gestão, tanto administrativa, principalmente do marketing, precisam acompanhar todos esses processos de transformação, estar atentas para que realmente esse empreendedorismo digital possa alavancar os negócios e trazer mais vantagens competitivas, trazer diferenciais e promover experiências para esses consumidores que os levem a consumir dessa empresa, a indicar essa empresa e a fazer dessa empresa um sucesso, né? Então, existe uma parceria entre empresa e consumidor dentro de um mundo tecnológico. E a gente, então, finaliza a nossa aula, né, nesse momento. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, coloco-me à disposição em caso de qualquer dúvida, qualquer comentário, o que você acha que pode melhorar, o que a gente pode trazer a mais para a nossa aula ficar mais interessante. Mandem para mim via tutores, né, para que a gente possa, então, melhorar cada vez mais as nossas teleaulas. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.